bom dia, Eduardo Vanin. Hoje é feriado para os americanos, mas para você não. Tá de pé desde as 4 horas da manhã, tenho certeza. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo. Então Acordou aí, cedo? Acordou? paradeira total. Acordou cedo? Ah, de sempre, né? A cama parece que ela pinica às 4 da manhã. Isso é bom, porque daí não vai olhar para Chicago, mas vai olhar em Dalian, que já tá quase. Eles já estão quase terminando as negociações, né, Vanin? Então vamos acordando. Os horários dos chineses é bem diferente do nosso. É difícil, é Eles difícil. dormem, acordam, dormem, acordam, dormem, acordam, e daqui a pouco estão acordando. Bom, agora hoje não tem em Chicago, mas o horário deles, enquanto nós estamos dormindo, eles acordam, o contrário também. Não é fácil, não. Haja coração, haja saúde para acompanhar essa gente. Eduardo Vanin, não tem Chicago, mas tem atenção total que pode vir nessa semana. Principalmente eu queria ouvir de ti sobre a condição climática para os americanos, se ainda é um ponto de atenção, de preocupação, ou o que mais está no seu radar para começar essa semana, apesar de Chicago fechado nessa segunda-feira. Bom, alguns estados do meio oeste, principalmente Ohio, choveu demais, um dos mais atrasados, 34% plantado até domingo anterior. Amanhã nós vamos ter atualização, hoje não vai ter. E, enfim, para alguns estados já começa a valer a pena, se for o caso de replantio, aumento de custos, já vale a pena começar a acionar o seguro de não plantio para o milho, melhor do que plantar, tá bom? E ainda tendo a incerteza da produtividade e assim por diante. Então, eu diria assim que já temos uma grande possibilidade da área do milho nos Estados Unidos não ser toda aquela dos 95 e tanto milhões de acres. Provavelmente vai ser menor. Bom, isso traz um impacto que vai ser sentido pelo mercado de forma consistente ou pode ser um impacto pontual? O que você imagina que pode acontecer ao se confirmar essa área final plantada de milho menor do que o inicialmente estimado, Vanin? Bom, para fazer feito mesmo, teria que ser uns 2 milhões a menos, 2 Certo. milhões de acres. Alguma coisa aí mais perto de 92 milhões e meio. Ainda assim, é grande, tá bom? Porque 90,6, se eu não me engano. Então, teria que ser uma redução grande. Não, não acho. Que hoje, alguns falam que seria aí no máximo 1 milhão. Ainda assim, seria uma baita área, tá bom? Ainda assim, seria uma produção grande, não de 400 milhões de toneladas, mas maior do que o ano passado. Então, ficaria ali perto de 390 milhões, que é o recorde atual. E tem um detalhe: o que aconteceu no ano passado e para esse ano? Aí vamos falar nos últimos 8, 10 meses. Os Estados Unidos teve uma molezinha quando se fala de exportação. Não teve concorrente. O Brasil ficou caro, Uhum. a Argentina teve quebra na temporada anterior, portanto, embarcou pouco e continua caro nesse momento, mas já já vai vir para o jogo. E Ucrânia, quebra de safra agora nessa temporada, vai vir bem. Então, isso, e a gente já consegue monitorar isso através da matriz da competitividade. Brasil liderando de julho para frente, temos a Argentina, não tem muita oferta ainda, mas os preços começam a cair, e Ucrânia já mostrando ofertas para outubro e novembro, safra nova deles, competitivo. Panamax, competindo com o Brasil, por exemplo, para a Ásia. Certo. Vai competir com os Estados Unidos na Europa, vai competir no norte da África. Quer dizer, vai ser uma safra maior, talvez não tão maior, mas vai ser maior. E não vai ser moleza. Não vai ter a chance que teve de construir um programão de exportação. Então vai ser dureza. Aí, quer dizer, eu não acho que muda muita coisa. O bushel do milho continua com um cenário de baixa. Para a soja, como é que está essa relação, Vanin, com a questão climática nos Estados Unidos, essa questão diária? Porque já é uma área menor.
pode ser uma área ainda menor em função dessas adversidades. O produtor pode optar por deixar uma parte dessa área de soja sem plantar, já tendo reduzido em relação à safra anterior? Pode sim. Eu acho que Dakota do Norte pode ser que surpreenda com um pouco menos. Outros estados, porque o preço não está muito bom, se atrasar demais, também pode haver redução. Eu diria, eu não, eu acho que assim, a soja não, eu não tenho um grande palpite. Agora o milho, sim, uma área menor. Soja, pelo menos, não vai crescer. Aí eu acho que não. Aquele pensamento, já que vai ser menos milho, vai ser mais soja. Eu diria que não. O preço não convida, as condições de solo não convidam também. Não tem nada que chame o produtor para aumentar a área de soja. No geral, eu diria que vai ser menos área de tudo. De novo, pelo quinto ano seguido, vem a intenção de plantio com uma área total das 5 maiores culturas e nas revisões essa área total vai diminuindo. E isso deve ter mais à frente, pode ter um efeito mais positivo para os preços ou não? O mercado já entendeu o cenário de oferta que está se desenhando para os americanos e vai precisar de outras faíscas para encontrar um suporte mais consistente, Vanin? Olha, a área menor, temos o. Lembra quando nós conversamos antes do relatório do USDA? Fala, ó, fica de olho no crush, no Aham, esmagamento, lembra? sim. Foi o dado que fez a soja subir de lá para cá. Somado ao óleo de soja, essas questões aí do 45Z, blá, 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 vai e volta, vai e volta, vai e volta, e tá parado ainda. Mas, enfim, o esmagamento americano vai ser maior, com uma área menor, um clima que não está ideal, mas também não está uma catástrofe. Vamos ver para frente se junho vai ser de menos chuva e assim por diante. Quer dizer, na minha opinião, não tem espaço para quebra. E aí Certo. nós vamos, depois, começando a temporada, vamos ver como é que vão ser as exportações. O que acontece? O mercado, de forma geral, sempre foi acostumado a ver a temporada americana de exportação de soja começando com pelo menos 30 a 40% vendido. Uhum. Vamos supor, número 50 milhões de exportação. Já começa com 20 milhões, quase isso, de vendido antes da temporada começar. Sempre foi assim. Por quê? China sempre comprava um pouco mais da safra nova americana devido à estrutura da curva. Como o Brasil produzia muito menos do que hoje, então nós chegávamos ali em agosto, setembro, já meio que pela boa. Não tem mais soja aqui, tá bom? Aí nossa soja acabava ficando mais cara ou no mesmo preço do que a soja americana, para a safra nova deles. Então já começavam a gerar compras para a safra nova, não só de China, de outros também. Isso não acontece mais, porque o Brasil produzindo muito, tendo que embarcar muito, sempre vai trazer, sempre, vamos lá, eu diria sempre mesmo, daqui para frente, aí nós vamos ter a safra brasileira sempre mais barata do que a safra americana. Portanto, não gera demanda antecipada para a safra americana, até que comece o programa deles. Portanto, esse é um número que o mercado vai ter que se acostumar. Iniciar o programa americano, por menor que ele seja, os Estados Unidos têm condição de construir o programa como foi nessa temporada. Começou com 20% vendido. Foi bem mexuruca, mas hoje está com um programa que até o USDA teve que revisar as exportações para cima. Enfim, são questões que estão mudando e que aos poucos vai fazer o mercado entender como é que vão se comportar os números de oferta e demanda dos Estados Unidos. Mas, em termos gerais, isso aí. A produção não pode ser muito menor. 118 milhões de toneladas, eu acho que é o maior número que nós vamos ver. Aí nós vamos vendo produtividades menores e produção menor. E isso, Vanin, mesmo com a guerra comercial em andamento, né? Isso traz um sinal importante para o mercado. Sim, aí tem essa questão da Europa, 50% de tarifa, era dia primeiro, agora parece que vai ser dia 5. Enfim, não muda quase nada. Mas Europa, grande importador, compra 5 milhões, grande não, né? 5 milhões, mas é o segundo maior, tá bom? Depois da China. É Sim. importante.
como é que fala lá? Do grão em grão que a galinha enche o papo. Então, no caso dos Estados Verdade. Unidos, vai ser isso aí mesmo. Grão em grão vai ali, ciscando aqui e ali, Turquia, Filipinas, Tailândia, construindo um programinha um pouco maior de soja, Egito, o próprio México e Europa. Quer dizer, e essa borda que vai sobrando da pizza, tá bom? Porque o miolo da pizza é do Brasil, ponto final. Sim. Agora, a bordinha que vai sobrando é bem importante para os Estados Unidos. Todas essas pequenas demandas que os Estados Unidos pode atender. Sim. Isso tem a ver com preço? Não muito, que os Estados Unidos é caro. Tem a ver mais com logística, tipo de soja, e tamanho de navio, tá bom? O Brasil não vai atender muito bem navios pequenos, Eu ia te vai atender sempre Panamax, e os Estados Unidos atende bem esse mercado. Eu ia justamente te perguntar sobre essa competitividade americana. Se eles tinham mais competitividade, se eles iriam abocanhar essas demandinhas pequenas que vão se tornando grandes, né? Com esse de grão em grão, se eles poderiam ter essa mudança de cenário por conta de competitividade. Então não é uma questão competitividade, é muito mais uma questão logística, portanto. Logística, tradings americanas acostumadas a mercados meio enroscados, tá bom? Egito, por exemplo, Paquistão, Certo. mercado que deve, por exemplo, Paquistão. Você tem um grande comprador, ele vai lá, compra um navio e depois ele sai vender para pequenos consumidores. Sim. E aí tem toda uma questão de toda a parte de pagamento, documentação, é tudo mais enrolado. O Brasil não quer atender essas demandinhas problemáticas, vamos dizer assim. E claro, aí elas pagam mais. E os Estados Unidos está aí para atender essas demandas menores. Sim. É isso aí, é o que tem para hoje e assim vai se construindo um programa que chega perto ou chega nos 50 milhões de toneladas. Mas claro, precisa de uma China presente para dar os 50 milhões, 48 milhões que seja, precisa. 15 a 20 milhões pelo menos. Bom, Vanin, como é que essa combinação de atenções que temos que ter aos Estados Unidos chega para o produtor brasileiro, que está ali dividindo as suas atenções nesse momento entre soja e milho? Começou a colheita da segunda safra, tem bastante soja ainda para comercializar por aqui, tem armazém cheio, precisa abrir espaço para tudo isso. Como é que o produtor está combinando essas atenções que tem que ter a nova safra dos Estados Unidos com o que ele precisa fazer por aqui, principalmente entender preços e margens para seguir a sua comercialização? Bom, farmer selling ainda. Bom, chegamos agora aos 60%, um Uhum. pouquinho para cima. E o ponto é assim: até o final de setembro, China precisa comprar um tanto ainda, outros compradores e a nossa indústria. Somando isso tudo, vai dar mais ou menos uns 25 milhões de toneladas. E o Brasil, se acompanhar o histórico, vai chegar lá no final de setembro com uns 80%, 85% vendido, que vai dar uns 35 milhões, 38 milhões de toneladas. Temos um saldo, portanto, de 10 a 12 milhões que sobra. Esse 12 milhões vai para quem? Aí ele já começa a entrar como estoque, como carrego da nossa indústria, que tem que se cobrir para o final do ano, janeiro também, e o próprio chinês. Aí que vem a grande pergunta. E aí, o chinês vai só comprar no Brasil, vai comprar também nos Estados Unidos? Vamos lá, só não, né? Vai comprar lá e aqui. A grande questão são as crushers comerciais. A ABCD, que esmaga na China. Tendo tarifa, não vai comprar nos Estados Unidos, só no Brasil. Essa é a grande dúvida. Porque daí não vamos ter soja para. Nós vamos chegar lá em setembro, aliás, outubro, com mais ou menos uns 25 milhões de toneladas disponível. Se as crushers comerciais na China só puderem comprar no Brasil, bomba, vai faltar soja. Então, essa é a grande dúvida. Vai poder comprar nos Estados Unidos também? Aí diversifica. Aí vai sobrar. Aí é negativo para prêmio e mantém Chicago sem grandes possibilidades de rally, pós-safra americana. E, do contrário, pomba. Daí o Brasil vai ter que racionar. Aí é prêmio para cima.
Vanim, nesse momento, qual a orientação? A gente tem 1 minuto. Qual a orientação que você daria para o produtor diante dessas possibilidades todas? Olha, de olho na safra nova, principalmente, tá bom? Prêmios ainda positivos, subiu semana passada, a China veio para comprar. Vamos ter aumento de área, vamos estar falando, se o clima for bem, num potencial de 175 a 180, e temos uma neutralidade do Enzo, Laninha El Ninho. Quer dizer, podemos ter chuvas cedo esse ano. Se o Brasil começar a plantar bem já desde setembro, tchau, prêmios vão sofrer. Cuidado. Estamos de olho. Eduardo Vanin, muito obrigada, meu amigo. Começar a semana contigo é sempre começar com riqueza de detalhes, informações e análises sempre diferentes, né? Fora da curva. Obrigada, meu amigo. Uma ótima semana. Obrigado. Um abraço a Tá todos. frio aí Boa em semana. Curitiba, hein? Tá, e o bicho vai pegar. Hoje eu estava até assistindo o Marco Antônio, Sim. do Rural Rural Clima. Clima. Rapaz, ele tava com sono, hein? Meu Deus do céu. Um abraço aí para ele. Ô, Era Vanin, 5 da manhã, o bicho velho. Tava lá. e, Mas vo assim, ele e falou, ó, você. esquece, geadas, essa frente, essa massa polar que entra, ela não vai ter condições suficientes para trazer uma jatona. Ele falou, geadas de baixada. Nada, Mas vai nada que ficar vá frio. mudar muito a cara da segunda safra, né? Nada que isso aí. Então vamos ficar de olho. Abraço para o Marco Antônio, Eduardo Vanin, só você, viu, meu amigo? Vou mandar um café. Mandar um cafezinho. Mandar um cafezinho. Vanin, obrigada, viu, meu amigo? Ótima semana para você. Até mais. Um Falou, abraço. abraço a todos. Um Tchau, tchau, boa abraço. semana. Tchau, tchau. Boa semana, Vanin.